Bom, gente, nós estamos falando aqui de comunicação, já falamos do processo, né, do modelo, falamos da importância, né, dessa coisa que a gente chama de comunicação empresarial. Por trás disso tudo tem a gente, né? Por trás disso tudo tem esse trabalho que a gente faz no dia a dia e também tem uma instituição à qual nós pertencemos. Eu atuo em Furnas Centrais Elétricas a minha vida toda como profissional e passei por diversas áreas. E, assim, é muito interessante que a gente vai percorrendo a organização e vai percebendo que a questão técnica, a tecnologia está resolvida, mas a questão com as pessoas, não. E como é que a gente continua vendo essa coisa acontecer, a despeito de todo o avanço tecnológico, uma dificuldade enorme de relacionamento, uma dificuldade enorme de a gente conseguir que a mensagem saia daqui, chegue ao outro, que o outro nos responda, que a gente estabeleça um diálogo. E a gente olha isso no nível pessoal, olha isso no nível relacional, olha no nível institucional, há sempre uma grande dificuldade nessa área. E essa dificuldade, né, ela é talvez maior nas nossas empresas públicas, né? Nós temos uma missão paradoxal. Por tempos, a gente tem que olhar o mundo assim como se fosse empresa, né? A empresa tem que se colocar, a empresa tem que dar resultado, a empresa tem que apresentar coisas novas para a gente, né, fazer endomarketing. Mas a gente tem que apresentar resultados. Por outro lado, temos a nossa função pública. Como é que a gente executa uma função pública? Pensando nos resultados econômicos, né? Tem a medida social que a Heloísa falou para a gente. E a hora a gente é elemento de um papel de gestor público, ora a gente é um elemento com papel de gestor privado. Nós temos que apresentar resultado. Como é que a gente se vira nesse lugar, né? Aqui eu tenho um quadrinho, né, que, de certa forma, apresenta numa espiral, aqui num caracol, as coisas que a Heloísa já falou bastante para a gente, né? Vem lá de dentro da comunicação interna, depois institucional, mercadológica, né? E a gente olha aqui que temos público, temos mensagem, forma, prazo, investimento, retorno, né, o feedback. E esse é o contexto que a gente tem que trabalhar a comunicação, né? Esta comunicação se estabelece numa espiral, que ela não é uma coisa que é estática, ela está o tempo todo girando, mas ao mesmo tempo todo crescendo e abrangendo todas as pessoas e todos os ambientes. Nós estamos falando da parte talvez mais interna aqui, mais central, que é a comunicação interna. Eu estava olhando o trabalho que vocês estão desenvolvendo e já tem uma proposta de missão, né? E aí, como a expectativa é que a gente converse um pouco sobre o trabalho de vocês e que haja uma segunda etapa de tarde para um trabalho, a gente vai falar aqui sobre a missão da unidade, que é a SRH, né? Quem aqui já ouviu essa nova missão da SRH? Quem aqui conhece? Quase ninguém. A gente pode falar ela agora? Tá certo. Então, assim, um processo de comunicação talvez esteja invertido aqui, né? As pessoas estão sendo chamadas para trabalhar para um planejamento estratégico, mas qual é a missão? Né? Para que eu estou trabalhando aqui? O que eu quero ser? Né?
E aqui é muito legal valorizar o potencial humano dos servidores, implementando políticas de desenvolvimento permanente de suas competências, visando cumprir com excelência a missão da UF, atendendo aos princípios e diretrizes da administração pública. Vejam bem, é isso que a gente faz. É isso que a RH faz, ou isso que a RH quer fazer. Né? Com quem? Com a gente aqui. E como é que a gente transforma isto em realidade? Né? Começa pela comunicação. Começa por esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, de vocês entenderem o que queremos ser. E aí fazer um processo de identificar ações para que a gente possa ser aquilo que a gente quer ser. Né? Qual é a nossa missão? Muito bem. Quando a gente vai fazer a comunicação, talvez a coisa mais importante seja identificar ali a mensagem. A Heloísa falou sobre isto. Né? E a gente está toda hora errando nisso, porque talvez não fique muito claro para a gente o que a gente quer passar. Qual é a mensagem? E a gente está comunicando o tempo todo. Quando eu chego aqui, né, e estou vestido de terno ou de blazer, eu estou passando uma mensagem para vocês. Né? Por quê? Eu quero passar a mensagem de que estou bem vestido, eu posso me apresentar aqui a vocês. Né? Se eu tivesse sem esse paletó, talvez eu estivesse mais próximo de vocês, mas talvez saísse desse meu lugar aqui de apresentador. Qual é a mensagem? A mensagem não está só naquilo que a gente fala. A mensagem está no completo, no todo daquilo que a gente apresenta. Então, Ricardo, conheça aqui o Ricardo. Para você, Ricardo, qual seria uma boa mensagem para passar para o nosso pessoa que está trabalhando aqui hoje? Ele disse integração. André, você pode arriscar alguma coisa? O que você queria passar como mensagem para os seus colegas aqui hoje? Mais envolvimento, dedicação. Muito bem. Elizabeth. Beth. Valorização. Aline. Integração. Muito bem. Cada um de nós tem uma mensagem para passar. Né? Mas em relação a este propósito aqui, talvez a gente possa pegar a proposta da Aline e usar como uma coisa que está sendo feita hoje nas organizações. Estas diversas etapas ou fases ou níveis de comunicação institucional, mercadológica, administrativa, interna, isso tem que ser integrado. Então, a comunicação hoje na empresa, ela tem que ser integrada. E, neste sentido, é muito importante perceber que mensagens estamos passando na nossa comunicação, desde a interna, passando pela administrativa, o endomarketing ou marketing externo, a institucional. É uma proposta das organizações hoje que isso seja integrado. Porque senão aparece aquela coisa, a gente diz uma coisa, tem uma mensagem num lugar, chega no outro, tem outra mensagem, e para nós internamente, para o trabalho do dia a dia, isso fica muito difícil. Imagina para o público externo. Né? E aí a gente é deparado, não sei se está dando para ler, está escrito ali, tudo é comunicação. Isso é uma coisa que é boa e é ruim. Né? É boa porque nós, de fato, fazemos comunicação o tempo todo. Né? Mas, por outro lado, é ruim porque, talvez, quando todo mundo faz, ninguém se responsabiliza pelo que tem que ser feito. Né? Fica uma coisa meio difusa, meio assim de que a comunicação vai acontecer. Então, tudo é comunicação, mais ou menos. Né? Mais ou menos. Nem tudo é comunicação no sentido de que, olha só, vamos nos preocupar de uma forma estruturada naquilo que a gente quer fazer de comunicação interna. Porque
porque senão fica parecendo que nós já temos essa coisa resolvida. A proposta de se organizar a comunicação interna passa por uma fase de planejamento específico da comunicação interna. Então, como a gente está hoje fazendo um exercício de planejamento estratégico, a proposta que a gente traz aqui, mais prática, é que vocês olhem a comunicação e passem por um processo de comunicação interna, um processo de planejamento da comunicação interna, né? Para que não fique assim, tudo é comunicação. E como é que a gente faz esse processo de comunicação, de planejamento da comunicação? Qual é o objetivo? Qual é a mensagem que a gente quer transmitir? Mas essa mensagem precisa pensar do outro lado, quem vai receber. Então, qual é o nosso público-alvo? Aí eu pergunto a vocês, quando eu falo aqui de comunicação interna, vocês estão pensando o que na cabeça? É interna dentro da SRH? É interna dentro da UF? É interna dentro de uma área da UF, uma pró-reitoria? Isso está claro? Se não está claro, a gente tem que deixar claro nesse planejamento qual é o nosso público. E a gente tem uma mensagem, tem um público. Conforme o público, a linguagem é uma outra coisa. Então, planejamento da comunicação passa por a gente pensar, vamos fazer um plano de comunicação. O que queremos transmitir? Para quem? Dependendo deste público, com que linguagem? Né? A partir daí, nós vemos o que a Heloísa já mostrou. Quais são as diretrizes, quais são os princípios que estão por trás dessa comunicação que você quer fazer. É a comunicação que se estabelece a partir de princípio, de diretrizes. A comunicação tem que ser verdadeira, a comunicação tem que ser clara, simples, objetiva, direta. A comunicação tem que ser transparente. Não é só falar as coisas boas, é falar o que está acontecendo. Quando a gente trata as pessoas de forma adulta, elas reagem de forma adulta. Então, faz parte da nossa realidade olhar o que está acontecendo de fato. Então, se a gente está pensando em fazer uma comunicação interna organizada, façamos um plano de comunicação, um planejamento estratégico da comunicação. Passa por definir mensagem, passa por definir qual é o público, passa por definir a linguagem, depois passa por a gente definir quais são os princípios. Depois, qual é o próximo passo? Quais são os meios de comunicação? A gente vai fazer um jornalzinho, a gente vai fazer um folder, a gente vai fazer um memorando, é uma carta, ou a gente vai fazer um blog, a gente vai fazer um site, a gente vai botar a UF no YouTube. Então, uma vez isso estruturado, a gente pode ter oportunidade de ver os resultados da comunicação. Após isso implementado, fazer um plano, queremos tais mensagens, digital público, isso acontecer no tempo, é interessante que se faça uma avaliação, uma pesquisa ao final, para identificar quais foram os resultados. Na verdade, seria bom que a gente pudesse fazer uma pesquisa antes de começar, para saber o que se entende na UF por comunicação interna, né? Então, é possível, talvez não seja, mas se a gente tivesse uma base, se a comunicação interna é entendida de que forma, o que se espera da comunicação interna? Né? Bom, e essa pesquisa vai dar o retorno para o planejamento para a gente fazer ajustes eventuais, né, naquilo que a gente pensou, se a gente conseguiu atingir os resultados, se a gente comunicou o que deveria, se as pessoas entenderam, se as coisas estão andando na medida daquilo que a gente planejou. E aí, a gente volta para as pessoas, né? A gente volta para as pessoas porque a gente pensou nessas coisas todas. Fez o plano bonitinho, avaliou o público, né, a mensagem, os meios de comunicação, mas, mesmo assim, nem sempre as pessoas entendem uma determinada coisa do mesmo jeito. Eu acho que é exatamente ao contrário.
Na verdade, ninguém entende igual ao outro as coisas que são transmitidas, né? Então, quando a gente pensar em sistema de informação, se a gente vai pedir a uma área de desenvolvimento de sistemas para desenvolver um sistema para a gente, nós temos que pensar no fluxo, no processo, no que vai acontecendo uma coisa depois da outra. Começa o processo aqui, alguém manda um pedido lá para a SRH encaminha o pedido para a área competente analisa, aí tem que fazer um parecer, vai para o outro lado, aí nesse meio tempo anexa uma informação aqui neste pedido, então vai para lá, a pessoa que está lá tem uma atividade para ser feita, com isso aqui eu faço uma análise, mas eu também tenho que fazer uma implementação. Um pedido que vai para a área de odontologia, né? Chega lá um paciente, o paciente precisa de um atendimento, mas ele tem que ser registrado lá numa ficha de controle, no prontuário, né? Então, o prontuário segue um caminho. Talvez a recepção abra o prontuário, vai para o dentista, ele vai lá, faz o atendimento, mas também preenche lá o que está acontecendo, qual é o diagnóstico, isso volta para um arquivo. Este passo a passo das coisas que vão acontecendo na organização, a gente tem uma ferramenta de última tecnologia disponível no mercado para a gente fazer o desenho disso. Porque eu sugiro a vocês que se vocês quiserem olhar um pouquinho como é que as coisas funcionam, tem duas grandes vantagens. Primeiro, a gente vai entender o que está acontecendo dentro de cada área. Vamos desenhar os processos. Começa aqui, atividade 1, atividade 2, atividade 3. Tem algum documento, tem alguma informação. Vamos seguindo. Vamos fazer esse desenho. É outra sugestão que eu faço para vocês para organizar o fluxo de informação dentro da área de vocês. Vamos desenhar os processos. E a tecnologia mais avançada para fazer isto está aqui. Post-it. Post-it é a melhor coisa para fazer isso, porque a gente vai fazer o seguinte, pega uma folhinha dessa, aliás, a 3M, ela é uma empresa de altíssima tecnologia, né? E aí este negocinho aqui, que é um papelzinho que tem uma colinha, mas que não cola, que cola, mas não cola, né? É a melhor coisa para fazer isso. Então, vocês conhecem o post-it, né? O que a gente faz? Pega ali, aquele quadro ali, a parede, qualquer lugar que seja, vamos aqui. Como é que as coisas começam a acontecer aqui, lá na área de odontologia? Chega o paciente, aí a gente pega o papelzinho, escreve aqui, o paciente chegou na unidade de atendimento. Cola lá, primeira coisa que aconteceu. Tá? Bom, muito bem. Segunda coisa que acontece, caiu o papel. Não pode ser ali, mas também eu estou querendo demais do post-it, né? Isso. Colocou o primeiro ali. Muito bem. Aí a gente escreveu ali, primeira coisa que aconteceu. A próxima coisa que acontece, vamos lá, preenche o prontuário. Preenche o prontuário, ou abre o prontuário. Terceira coisa, encaminha o paciente para o dentista. É isso que acontece? Ou marca horário primeiro? Então, o post-it vai funcionar agora, não é essa ordem. Chega esse mais para cá, o primeiro vem mais para frente. Isso. Acrescenta ali a palestra, porque aí vai ficar na ordem certa. Muito bem. Aí acrescentou a palestra depois. Vai para o dentista. Isso. Tá. Você que abre, o dentista que abre o prontuário? Então, também está errado esse aí, porque o prontuário não é aberto na recepção, é lá no dentista. Na recepção? Então está certo, deixa aí. Gente, é uma coisa muito interessante, porque a gente vai colocando um a um, né? E ali embaixo a gente pode pegar um post-it de outra cor e colocar o que de informação está acontecendo naquele momento. Tem, por exemplo, mas olha só, primeira coisa, no primeiro tem um atendimento, tem uma palestra, não tem o documento ainda. Quando tiver o documento, onde é que acontece? No atendimento, na recepção, ele abre o prontuário. Então, tem lá a atividade do segundo, é a recepção, e o documento, o prontuário, é a informação. Né? Terceiro passo, dentista, tem a atividade do dentista, faz lá o exame. Né?
Informação que vem, ele preenche, por exemplo, preenche lá o prontuário com as informações de diagnóstico que for, certo? E estão me dizendo ali, num outro post-it, mais sofisticado ainda, que eu só tenho 5 minutos, tá certo? Bom, esta é a ideia, gente. Em qualquer atividade que você... Assim, muito obrigado. Sem você, né? O post-it é fantástico para esse tipo de coisa. E aí, é uma sugestão. Vamos pensar quais são os processos que acontecem dentro da superintendência, dentro de cada departamento, né? Da divisão, lá de treinamento. E a gente faz um desenho lógico, uma coisa depois da outra, depois da outra. Que informação cada passo daquele gera? Aquele documento... Obrigado. Aquele documento vai para onde? Quem guarda? Quando a gente terminar isso, cada um vai saber onde ele se encontra naquele processo. O processo vai estar organizado. No final disso, eu sei qual é o meu valor nesse atendimento. Porque eu sou o recepcionista, mas depois que passa por mim, eu não sei mais nada que acontece. Mas se não passar por mim, o dente vai ficar cariado. Então, você começa a dar valor para as pessoas nos lugares que elas estão, né? Além disso, a organização, a gestão, a administração consegue organizar o fluxo de atividades, o fluxo de informação, a guarda dos documentos, tudo isso pode ser organizado. Depois, a gente pode chamar lá o NTI, né? Aqui, ó, nós temos um processo, a gente precisa informatizar, porque esses prontuários estão todos aqui caídos aos pedaços, porque eu não tenho onde guardar, isso não pode ser eletrônico, né? Isso não pode ser por computador. Aí o NTI, eu acho que é NTI, né? Eu estou olhando aí a coisa. O NTI vai fazer um sistema, mas um sistema que não é da cabeça da informática. Esse é um grande problema, porque às vezes os sistemas vêm da cabeça da informática. Eu sei bem o que é isso, eu já passei na área de informática há muito tempo. O sistema tem que vir do cliente, o sistema tem que vir de vocês têm que saber o que acontece, né? Eu me lembro lá na empresa que eu trabalho, né? Todo lugar é assim, né? Às vezes, o pessoal, vou falar de DAP, né? Vocês têm um DAP aqui também, tem alguém que cuida de cadastro. O pessoal do DAP lá ligava para o analista de sistemas porque não lembrava qual era a fórmula de cálculo de hora extra numa situação, será do quê? É inversão. Quem entende de cálculo de hora extra é DAP, não é um analista. Aí parece que o sistema resolve tudo. É como se a gente se desvencilhasse daquela coisa, o sistema resolve, aí o sistema também é o grande culpado, né? E a gente acaba tendo grandes dificuldades. Assim como na comunicação, no sistema de informação, a coisa acontece igualmente, né? Nós temos que nos responsabilizar por este processo, né? Bom, muito bem. Aí tem esse quadrinho aqui, é só uma ilustração, que é clássica na área de desenvolvimento de sistemas. Não precisa entender o que está escrito, mas é assim, o cliente pediu aquele balancinho inicial, entendeu? Aí, o líder de projeto já entendeu daquele jeito. Aí, o analista lá que faz o desenho do projeto, do sistema, já entendeu daquele outro, né? Aí o programador já fez daquele jeito, né? Aquele lado, olha só, virou uma forca, entendeu? E assim, o que acontece? Quando o cara recebeu o sistema, já era assim, né? Já tinha sido, né? O cara já congelou e tal. Isto acontece porque a gente não tem a visão de processos. Porque não dá para a gente chegar lá para a área de informática e pedir, eu quero um sistema de atendimento odontológico. E pronto, fui. Vão entregar um monstro, uma coisa que não é aquilo que a gente precisa. Então, a proposta prática é, vamos desenhar os processos, né? E a partir dos processos a informação, e aí a gente vai identificar o que a gente precisa comunicar para os nossos clientes, porque eles são clientes desses serviços que a gente presta aqui na SRH, né? A gente vai entender o que a gente faz, a gente vai saber quanto vale cada passinho daquele lá, porque a gente vai entender o todo, e vai conseguir explicar melhor para o nosso cliente. Muito bem. Voltando para a comunicação, né? A Heloísa falou da comunicação face a face,
E essa é uma proposta de reflexão, né? Assim, essa imagem propõe uma comunicação face a face, mesmo que a gente esteja num trilho. Mesmo que a gente esteja num trilho. Muitas das vezes a gente se sente num trilho, né, sem muito o que fazer, porque tem a instituição, porque tem a política, porque tem as regras, porque tem as leis, porque tem isso, porque tem aquilo, e a gente fica ali, né, meio que engessado, né? E aí, assim, a ideia é que a gente aproveite o contexto para direcionar os nossos esforços. Não adianta colocar nada ali, porque o trem vai passar, né? Mas talvez a gente possa aproveitar essa velocidade do trem para levar alguma coisa à frente, né? A comunicação face a face é, hoje em dia, considerada a mais importante nas organizações, né? Ela deve ser feita, porque esta comunicação, quando a gente fala com as pessoas, é que possibilita, de fato, um diálogo, né? E aí sim se estabelece a comunicação. Não é só blá, 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 né? É vai e volta, vai e volta. Não deixem que os trilhos atrapalhem, né? Também depende da motivação que a gente tem, né? Depende da motivação, né? É claro que a gente pode ter uma motivação assim, né? Mas a gente pode ter uma motivação daquilo que vocês perceberam com as imagens. Vocês perceberam coisas positivas com as imagens, né? Daí é que vem aquilo que a Heloísa falou, né? Que é lá do Pervaio, né? Conquista. Vocês já foram conquistados pela universidade. Vocês já foram conquistados aqui. Vocês já pertencem a este corpo. Vocês têm um processo de interação que fazem de vocês um sistema que é interligado, é interrelacionado, é interdependente, né? Mas vocês têm essa motivação que não é essa, né? Não é essa. Essa não leva a lugar quase nenhum, né? Mas a da conquista, né, e daquela coisa positiva que vocês perceberam nas imagens, essa sim leva à frente, né? Bom, assim, a gente quer levar uma mensagem, às vezes, muito singela, né? Muito simples, de um para o outro, face a face, né? Tem aqui uma cartinha, pode ser qualquer coisa, né? A gente, às vezes, tem que sair correndo, né, no meio dos outros, diferente, né? Porque tem um monte de gente lá correndo, tem um vencendo, mas tem um monte de gente assim, né? Aí como é que a gente segue em frente, né? Pega a motivação que vem de dentro e não deixa ela morrer, não. Vai em frente. Mesmo que seja complicado, mesmo que a gente esteja completamente interligado, amarrado, né? Se a gente olha para dentro de cada um de nós, né? Da onde vem a força, né? Da onde vem a motivação, de fato, a gente consegue evoluir para um nível de menor funcionamento deste sistema, né? E aí eu diria que a gente tem que olhar um pouquinho para o coração mesmo, né? Alguns autores e algumas práticas na área de recursos humanos sabem disso, pedem para a gente deixar os nossos problemas, as nossas emoções, né, lá fora, e a gente aqui é um objeto profissional. Isso já passou, né, gente? Isso já passou. É um dos valores que eu vi no planejamento de vocês, assim, é uma visão sistêmica, uma visão integrativa, é uma visão do todo, né? As pessoas vêm para cá com tudo, né? E aí, da onde é que a gente tira a tal da motivação? A gente tira do coração. Dá para falar de amor dentro das organizações. Aliás, se não se fala de amor, é que as coisas não funcionam, né? Dá para falar de amor. E aí tem uma coisa assim legal que eu queria mostrar para vocês, está quase acabando o tempo. Vou tirar aqui, ó, um dos símbolos das organizações está aqui, né, um dinheirinho, né? Não sei se vocês já perceberam isso.
Nossas organizações são motivadas muito por isso, né? Deus seja louvado, na nota de R$1. O que quer dizer isso? Talvez dê para falar de amor nas organizações. $1, já ouviram falar de $1, né? Bem grande aqui. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Por que isso? Por que a gente não pode falar do coração dentro das organizações? Né? Então, a proposta é assim. Vocês vão pensar, planejar, desenhar processos, ver meios de comunicação, veículos. Não se esqueçam do coração, porque é de lá que vem a motivação. É de lá que vem a coisa que faz funcionar. Né? Pode ser uma maluquice, né? Porque a gente começa a ver tanta teoria, tanta coisa, pode ficar uma coisa de doido, né? Tem até ali, sem saber da área de odontologia, tem umas coisas ali que podem fazer uma, né, remeter aí ao problema e a solução da odontologia, né? É isso mesmo. A gente está vivendo num mundo complexo. Não é complicado, não. É complexo. Tem muitas camadas, tem muitas informações, e a gente tem que dar conta de tudo isso. E a gente, olhando o todo, a possibilidade é que a gente olhe o todo. Se a gente olhar só o pedacinho, a gente vai ser engolido por essa parte. A gente tem que olhar o todo. É a grande motivação, é a grande emoção, é o coração, as coisas que envolvem. Tá? E a proposta é que vocês sigam em frente. Né? Parece que agora tem uma sessão de perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? É no final? Muito bem. Então, estou acabando. Eu quero agradecer. Né? Obrigado a vocês. Elizabeth, coordenadora do PQVS. Eu gostaria de perguntar ao palestrante, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, quando a Leacir leu o seu currículo, né, consta ali constelações organizacionais. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que é constelações organizacionais? Bom, é uma pergunta que merece um seminário inteiro, né? Constelações organizacionais, elas são uma técnica de intervenção em meios sociais. Né? E essa técnica de intervenção, ela surgiu no âmbito da terapia de família, a partir de um filósofo chamado Bert Hellinger, e que ele propôs uma forma de intervir em sistemas familiares a partir de uma visão sistêmica e de fenômenos, né, fenomenológica. E ele percebeu, ao longo da sua vida, que sistemas familiares, eles obedecem a alguns padrões. E esses padrões, ele chamou de ordens. E quando esses padrões não estão estabelecidos e funcionando adequadamente nas famílias, há um aparecimento de alguma doença, de alguma disfuncionalidade nesse ambiente. E que essa visão sistêmica, ela identifica esta disfuncionalidade como um sintoma, porque não é uma doença da pessoa, necessariamente. Até pode ser, mas não necessariamente. De uma forma geral, isto aparece como um sintoma do sistema, porque um dos padrões não está sendo atendido. E esses padrões eu posso resumir rapidamente. Primeiro, de pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Se todos têm direito a pertencer, quando numa família existe algum excluído,
este excluído continua pertencendo, mesmo que a família não olhe para ele, e esta exclusão provoca uma perturbação no sistema familiar. E aí provoca um sintoma que pode aparecer numa das pessoas da família, né? Mas não é a doença daquela pessoa, por conta deste problema de exclusão. É o pertencimento que não está sendo feito, né? Uma outra coisa, o outro padrão é equilíbrio em dar e receber. Na família, existe um processo de dar e receber que ele tem que se estabelecer a partir da hierarquia da família. Os pais dão, os filhos recebem. E a recompensa dos pais está quando os filhos passarem para os netos. Então, este é um padrão. Os pais dão, os filhos recebem, os filhos dão, os netos recebem. Se houver uma inversão deste fluxo, o sistema tende a ter um sintoma. Então, é um filho que olha para o pai e não reconhece no pai a autoridade. Ele inverte o papel. E a gente vê hoje isso muito acontecendo nas famílias, né, que as crianças, às vezes, mandam nos pais, né? E isto é uma disfunção por conta desta inversão, dessa coisa da ordem, né? Falei do pertencimento, falei do equilíbrio de dar e receber, né? E a gente, mais tarde, um outro pensador, e que também era atuante nessa área de psicoterapia, Gunther Weber, ele fez a passagem, eu falei a gente não pode falar de tudo, não tem nem tempo, disso para o âmbito das organizações. E a gente, então, começa a perceber que nas organizações, como são sistemas que têm um interrelacionamento e uma interdependência, assim como as famílias, também existem ordens e padrões. A constelação é uma técnica de intervenção. A gente faz uma montagem com representantes, com pessoas, né? E a gente pode identificar quando um desses padrões não está sendo obedecido. Então, tem padrões, né, para as organizações, um pouco diferentes do que das famílias, porque os padrões, a família é uma comunidade, né, um sistema de destino, eu não escolho a família, eu venho naquela família, mas a organização é uma comunidade de escolha. Então, o pertencimento a uma família, ele não pode ser interrompido, enquanto o pertencimento a uma organização, ele é temporal, né, enquanto eu permanecer. E aí, esses padrões se estabelecem também dentro, são semelhantes, mas são distintos na medida que você tem comunidades com dinâmicas distintas. E aí, constelação é a possibilidade, a técnica, da gente ver um ambiente, né, da família ou da organização, e a partir da evidenciação de dinâmicas que não estão claras, porque às vezes essa exclusão de alguém não é dita, não é falada, todo mundo continua vivendo como se aquela pessoa não existisse, né? E aí, numa constelação, é uma técnica que isso pode aparecer, e esta pessoa ser resgatada, ela ter seu pertencimento reconhecido, e o sistema encontrar uma nova forma, um novo lugar de funcionamento com mais saúde, tanto na organização quanto essa. Bom, eu estou aqui, na verdade a gente precisava fazer um exercício para vocês perceberem o que é uma constelação. Se vocês quiserem, a gente faz um outro seminário sobre constelação. Muito obrigado, Cláudio. Próximo perguntante, a Patrícia, assistente do departamento, da diretora do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Quando vocês falam de um plano de comunicação interna, né, aí eu fiquei pensando assim, isso pode ser uma ação nossa, né, montar um plano de comunicação interna. Mas aí me veio uma questão assim, a gente tem o NUCS, que é o Núcleo de Comunicação Social, quem é que faz, aciona coloca as informações no site,
Então, assim, mas eu falei assim, cara, mas aí, se eu ficar dependendo do Nux para fazer uma coisa nossa, e aí eu fiquei com dificuldade de definir, assim, nós poderíamos fazer como ação nossa uma definição de um plano de comunicação interna da SRH, em que a gente pudesse definir essas coisas todas, esse planejamento, fazer uma pesquisa mínima nos diversos setores e tal. E depois, aí quando você falou esse negócio, chama o NTI. Aí a gente pode chamar o Nux. Pode ser isso? Aí, porque aí eu já estou preocupada no nosso trabalho da tarde, que a gente vai ter que definir ações na área de comunicação interna, entendeu? Então, no fundo, eu queria umas dicas de vocês para essas ações. Porque eu pensei assim, já pensei em 2 ações. Um plano de comunicação interna, que seria uma coisa mais geral de planejamento e tal, e uma outra coisa que seria o desenho de processo das atividades. Que, a princípio, aí eu quero que vocês tirem minhas dúvidas mesmo, que, a princípio, eu pensei que fosse assim, não, isso vai ser uma etapa do plano de comunicação interna. Mas, por outro lado, eu sinto uma necessidade tão grande das pessoas, quando o Cláudio falou de fazer isso em cada setor, do setor passar para a divisão, da divisão passar para o departamento, que eu acho que podia ser uma ação separada desse plano de comunicação interna. Então, eu queria que vocês me ajudassem aí, já para a parte da tarde. Eu acho que vai na linha da Patrícia. Vai na linha da Patrícia mesmo. Porque o que a gente precisa é assim, a gente precisa do grandão, que aí vislumbrar um sistema que integre todos os nossos fluxos de trabalho. De uma certa maneira, a gente está fazendo isso. Existe agora, nesse momento, está em andamento um estudo para o desenvolvimento de um sistema que integre os fluxos de trabalho, né, da superintendência. Então, a gente precisa disso. De uma certa maneira, a gente está sendo obrigado a mergulhar, não necessariamente com essa metodologia, mas preenchendo alguns mapas de fluxo, enfim, de interação dos processos. A gente precisa disso, mas a gente precisa também de melhorar a qualidade do dia a dia. É aquela informação, por exemplo, ontem, eu mandei um e-mail para os diretores de departamento falando que, uma das coisas, né, que foram ditas, que a gente está tendo transmissão ao vivo e que no último encontro as pessoas não acessaram por falta de informação e tal, lá. Aí eu aproveitei que mandei para os diretores de departamento, que em tese desdobrariam, né, para as divisões e servidores, e aproveitei e mandei a mesma mensagem para o pessoal da minha divisão. Aí fui surpreendida, porque o próprio pessoal da minha divisão me disse, nós também não sabíamos. Então, esse micro, você pensa que passou a informação, você acredita que disse, ou você disse e aquela pessoa não estava ali naquele momento, por conta dos horários que são desencontrados. Quer dizer, para além do macro, como resolver esse micro? Como é que a gente pode, na parte da tarde, pensar em soluções que resolvam os problemas do macro e do micro? Mas, olha, usando, inclusive, o que ele falou, o Cláudio falou, da questão do coração. Se o micro é o nosso cotidiano mesmo, por que não começar com o micro? E o Nux, tudo bem, está lá até no site que eu vi, mas é o que o Cláudio colocou. Ele foi da área de sistemas. E aquela árvore, aquele balanço, né? Não adianta você delegar para o Nux se você não tiver, não é, a informação correta para passar para eles. Então, na minha opinião, é começar pelo micro. Eu acho que a sugestão é exatamente essa. Primeiro, não cair naquela coisa que tudo é comunicação e parecer que já está comunicado. Né? Então, assim, dê atenção específica. Tem mensagens que têm que ser transmitidas, essas mensagens têm que ser transmitidas. Né? Não é ficar assim, eu acho que as pessoas sabem. Porque a gente comentou no corredor, porque tem o seminário acontecendo, tanta coisa acontecendo, como é que as pessoas não sabem? Não sabem porque não tivemos uma ação específica, quase face a face, a gente está falando de micro, né? Eu comunico para você, você me dá o feedback se entendeu, diálogo. No micro é quase um diálogo, a gente não pode fugir disso. Né? E supor, porque está acontecendo um seminário que já está publicado no Globo, sei lá onde, que todo mundo sabe.
né? A pessoa do lado não sabe. Então, eu acho que a sugestão da Heloísa é perfeita. A gente não vamos avançar o mundo com as pernas. A gente não tem nada, a gente começa com o micro. Né? É isso aí. E falando um pouquinho sobre a coisa dos sistemas, ela falou aqui, eu acho importante, de desenho de processos, acho que pode ser uma proposta, cuidado com as paredes. Nós construímos as nossas estruturas que nos sustentam, mas nos limitam e nos isolam. Então, quando a gente faz uma caixinha, a gente tem uma estrutura que está muito bem ali. Sem a caixinha, a gente não fez. Sem o esqueleto, ele não fica em pé. Tá certo? Mas a caixinha mata o processo se ela ficar só na caixinha. O processo ultrapassa. Né? Então, quando a Patrícia falou, vamos fazer nas divisões e tudo, não, gente, nós temos que olhar os processos para além da estrutura. A estrutura nos suporta, mas os processos são para além da estrutura. Tá? Então, se a gente vai desenhar processo, o processo começa lá, sei lá, no outro departamento, passa por aqui, porque é assim, não é? Vai para outro lugar, mas é o mesmo processo. Não tem processo de caixinha. Acho muito difícil que vocês tenham aqui um processo que comece e termine numa caixinha, numa divisão. Pode até ter. Mas, provavelmente, olha com cuidado, porque tem alguma coisa que acontece do outro lugar. Né? E esta interdependência tem que ser reconhecida e explicitada. Temos aqui uma nova, quer dizer, uma antiga questão filosófica. O social deve mudar o indivíduo ou é o indivíduo que muda o social? Então, se a gente partir no âmbito da superintendência, em cada departamento, e estipularmos essas comunicações, a gente vai chegar à universidade como um todo, mas devagar. E a gente está num momento também, na nossa história, pelo que eu vejo, de quando inovação vai ser resgate de técnicas antigas que funcionavam e foram substituídas por novas tecnologias que depois até perderam a essência daquilo que funciona. Um exemplo disso, você já deve ter tido a oportunidade de ver aquela mola que eu coloco nas portas na universidade. Uma garrafinha de água com um fio de nylon preso por 2 roldanas. Você abre a porta, levanta a garrafa. Você solta, a garrafa desce e fecha a porta. E a gente tem molas que a gente compra por 200 e poucos reais, que dão problema o tempo inteiro, fazem barulho e causam problema. Então, tem muito... o exemplo da comunicação pelo fiozinho, aquilo era brincadeira de criança, funciona. São princípios que depois foram evoluindo, se complicaram, e a gente gasta muito para ter o que poderia ter no âmbito de uma sessão. Outro exemplo para a comunicação é tubo. Um tubo de PVC de 6 metros, você fala do outro, na outra ponta, a pessoa ouve nitidamente. São só exemplos das coisas vão... Quer dizer, como eu falei, os resgates de técnicas antigas podem ser, hoje, a inovação. Uma coisa, eu acho que eu já falei com vocês da outra vez, a analogia que eu faço também com a Ilha de Páscoa, que a civilização que ali existia foi extinta, e os descobridores, quando chegaram, ficaram, pô, como que essa civilização que está aqui conseguiu construir esses moais de pedra e tal? Não poderiam ter sido eles. Uma das conclusões é que a civilização extinguiu os recursos naturais da ilha e não conseguiram sair de lá. Só que nós vivemos na nossa Terra como uma ilha no universo, e nós estamos extinguindo nossos recursos também. Então, não se fala hoje, como se fala, a própria administração pública busca a questão de respeito ao meio ambiente e tudo, é uma questão de sobrevivência da espécie. Não se fala mais da sobrevivência do planeta. O planeta sem gente vai muito bem, obrigado. Então, nós temos que nos adequar a tudo isso que é novo, resgatando técnicas do passado. Mas eu me estendi um pouco, fica como uma pergunta também. A gente tem feito, nas outras vezes, um bloco de 3 perguntas. Então, essa é uma pergunta. Como que a gente pode, agora, utilizando comunicação também, nos adequar a esses novos ditames da própria necessidade da humanidade se repensar, né? Alguém quer fazer uma outra pergunta? A Patrícia queria complementar? Eu queria desdobrar pelo seguinte, porque começa para o macro, quando você fala aí, eu acho interessantíssimo, mas você sabe qual é a minha preocupação? Porque, assim, às vezes o próprio setor, isso que ela falou, se comunica, o que está do lado não sabe o que o outro está fazendo. Então, antes de descobrir a inter-relação,
Se o próprio setor pudesse, junto, definir as atividades e perceber que o dentista não funciona se a recepção não funcionar, porque eu sinto falta nesse nível do micro, entendeu? Em alguns setores, talvez a maioria da SRH, não sabe o que o do lado está fazendo. Nós, no DDRH, somos 3 divisões. Eu não sei se tem gente lá na avaliação de desempenho que sabe o que o serviço de odontologia está fazendo, que é o mesmo departamento. Não sabe nem que é o mesmo departamento. É só para não cair na armadilha de que a coisa se basta em si mesma, né? E aí todo mundo fica sabendo ali dentro, e aí o outro lado continua não sabendo o que está acontecendo, né? Então, não pode se bastar dentro da própria divisão. Tem que perceber que tem alguma coisa além. E se abrir para perceber que o processo, às vezes, vem de fora. Não começa e acaba ali, né? Eu queria responder a sua pergunta contando uma coisa que está acontecendo na minha instituição, na minha COPEAD, né? Eu falo minha porque quando eu cheguei lá era feminino, depois virou masculino, virou instituto, aí mudou o sexo. Mas, olha só, eu recebi, através do e-mail, né, uma comunicação sobre um programa que foi implantado pelo setor de RH para funcionários. Só que lá nós temos hoje 40 e tantas pessoas contratadas pela Fundação Universitária José Bonifácio, nos mais variados setores. Pessoas muito novas. Nós temos, desde a época que eu fui diretora, fiz um convênio com o Camp Mangueira, então a gente admite jovens, ainda em idade antes de 18 anos, ensina a trabalhar, você deve ter tido a oportunidade de ter contatado esse tipo de pessoal, e alguns deles são tão bons e tão bem treinados que a gente depois contrata efetivamente, porque enquanto eles têm 14, 15 até 17 anos de idade, eles recebem bolsa. Muito bem. E aí me mandaram essa programação. Primeiro era sobre motivação. O segundo era sobre mudança organizacional. O terceiro era sobre percepção. Alguma coisa desse tipo. Aí eu peguei o telefone, né? Não respondi através de e-mail. Peguei o telefone e falei assim, com a pessoa da área. Falei, escuta aqui. Essas pessoas nem sabem o que é a COPEAD. Não conhecem a história da COPEAD. Se você está preocupada com o pertencimento, com aquela questão de pertencimento, como é que você vai começar com motivação, percepção, mudança organizacional? Mas mudando de quê para quê? Então, pelo amor de Deus, vamos fazer uma palestra, eu até me proponho, que eu conheço a história mesmo da instituição, fazer uma palestra sobre o que é a instituição, para as pessoas terem orgulho, inclusive, de pertencer à instituição, ao FRJ em geral, mas especificamente à COPEAD, e como é que a COPEAD se insere na UFRJ. Então, eu acho que isso que você colocou é fundamental. As pessoas precisam, antes de tudo, conhecer. Existem empresas privadas que o fulano, na hora que assina a carteira de trabalho, ele passa por isso. Eu me lembro muito bem de uma viagem que eu fiz para o interior da Amazônia, no meio da floresta, para fazer um trabalho para a Petrobras. Quando eu cheguei em Urucu, que foi uma das coisas mais sensacionais, eu não posso falar disso que eu me emociono. Eu tive um câncer, fiz quimioterapia, fiz radioterapia e logo depois que eu saí daquela loucura, eu fui convidada para fazer esse trabalho. E a família não queria deixar. Eu disse, olha, quem vai decidir? Eu e o meu médico. E ele disse assim, professora, ele tinha sido meu aluno, professora, a senhora quer? Eu digo, quero, muito. E lá fui eu. Foi naquela época uma tragédia aí de avião, que a Marta Suplicy, que era ministra, disse o seguinte, relaxa e goza, né? Vocês se lembram bem disso. Foi eleita, miserável. E eu levei 24 horas para chegar do Galeão até Manaus. 24 horas, esperando em aeroportos. Mas foi ótimo, porque eu estava me testando.
E depois de Manaus, eu fiz um trabalho em Manaus e fui para Urucu. É no meio da floresta. É uma coisa tão maravilhosa, mas tudo tão maravilhoso. E o que me emociona é porque ali, em Urucu, eu senti que eu ainda vivia e que eu poderia viver bem a ponto de estar aqui com vocês hoje, por exemplo. Então, para mim, foi um desafio que eu venci. Eu renasci, foi uma nova vida. A minha história é antes de U e depois de U. AU, AU e DU, né? Antes de Urucu e depois de Urucu. Então, a primeira coisa, quando a gente chega no aeroporto de Urucu, é entrar numa salinha lateral e assistir um vídeo institucional da Petrobras. Ali você começa a sentir orgulho de ser brasileiro e orgulho de estar num país que tem essa empresa. Muito usada pela politicalha, pela politicagem, sim, mas com um corpo técnico que não deixa a peteca cair. Meu irmão faz parte disso, né? Hã? Muito bem. Então, eu acho que a gente tem que conhecer. Eu achei de uma felicidade aquilo, e você, inclusive, ali naquele vídeo, você aprende o seguinte: como é que você se comporta na floresta. E eu dei uma palestra às 8 horas da noite, e todo mundo ao ar livre, mas com uma cobertura, e chegou uma onça para assistir a palestra, porque não tem cerca. E a onça estava lá interessada, no final, né? No final, assim, e 2 pessoas saíram correndo, e aí o chefe de segurança que estava perto de mim, né, nessa posição que você está aí, sentado, me pediu o microfone, eu dei, claro, porque eu vi que... Né? E aí ele disse assim: por favor, não se mexam. Lembrem-se do que eu sempre digo, nós somos os invasores. Uma coisa linda, linda. Eu fiquei emocionada mais de uma vez naquela viagem, né? Porque cada coisa era uma emoção. E a onça estava tranquila. Não, porque ela estava alimentada, né? Ela estava alimentada. E as 2 pessoas saíram, depois uma pessoa foi até o estacionamento, ligou o farol do carro, colocou em cima dela, ela achou ruim, mas ficou lá. Depois ligou o motor, ela se incomodou mais ainda com o barulho, mas estava numa boa, né? Quando terminou a palestra... Não, ela não bateu palma, nem mugiu, mas quando terminou a palestra e as pessoas foram, pegaram um ônibus no estacionamento, um micro-ônibus, para ir para o outro acampamento, né, outra instalação, porque o dormitório tem mais de um, ela ainda estava na ponte, pertinho, né, tranquila, sem maior confusão. E vejam, o respeito ao meio ambiente é uma coisa tão linda, que não dá tempo de contar tudo que eu vi lá. Que se uma sucuri, né, se uma jiboia estiver passando no caminhozinho onde passa o ônibus, o micro-ônibus ou o jipe, e se ela resolver ficar ali 10 horas, 20 horas, todo mundo tem que ficar parado, respeitando a necessidade dela de estar ali. Então, e essa palavra, nós somos os invasores, isso é o máximo do respeito ao meio ambiente. Eu não vi uma guimba de cigarro durante o período de uma semana que eu estive lá. Ninguém joga nada no chão, não tem papel no chão. Não existe quarto individual. Eu dormi em beliche com mais 5 pessoas. O presidente da Petrobras, teve um único presidente que foi lá visitar e dormiu. Só um dormiu. Dormiu coletivamente. Então, é uma lição de vida, uma lição de respeito à criatura humana, inclusive, viu? É uma coisa muito linda que eu vi lá. Mas só para mostrar que fiquei encantada com o vídeo de cara, como é que o que é Urucu, o que se faz ali e como é que se comporta em Urucu. A gente entra numa instituição como a UF, como a UFRJ, ninguém diz para a gente como se comporta. Eu me lembro que nem exame médico me pediram. Eu nunca fiz exame médico, e se eu fosse biruta? Tem biruta lá assim. Né? Certamente... Hoje faz exame e está
Não, pois é. Tem gente que faz exame e está assim, né? Bom, era só isso que eu queria dizer. Tem que conhecer a UF para falar das maravilhas da UF, como eu estou falando maravilhas de Urucu, Petrobras. Tá bom, muito obrigado.